Joana Siqueira sempre começava as manhãs com a precisão de quem conhece todos os seus próprios labirintos emocionais. A casa silenciosa, o aroma discreto de camomila, a playlist instrumental que fluía como se obedecesse aos seus pensamentos, tudo trabalhava a favor da imagem que ela mesma construíra. A terapeuta de postura impecável, mente afiada e controle absoluto. Aos 31 anos, era referência em terapia cognitivo-comportamental, convidada para palestras, podcasts, eventos. Tinha uma reputação tão sólida que entre colegas diziam que Joana era incapaz de perder o controle nem quando dormia. No entanto, naquela segunda-feira nublada, algo em seu peito vibrava irregular, como se o ar ao redor prenunciasse uma interferência. Não pode ser nada demais, pensou. Só mais uma semana cheia. E lembrou de verificar a câmera, ajustar o blazer e lembrar, com suavidade calculada, a todos que antes de continuar, deixem um comentário no canal Contos Sáficos, inscrevam-se e compartilhem o vídeo. Mas mesmo depois disso, a sensação permanece, uma espécie de pressentimento elétrico. Joana releu a ficha da nova paciente. Fernanda Souza, 32 anos, solteira, publicitária. A queixa inicial era genérica demais. Sensação de estagnação, cansaço emocional, incômodo com padrões repetitivos. Termos bons demais para alguém que realmente sofre. Vagos o suficiente para quem sabe manipular narrativas. Às vezes esse perfil significava ansiedade mascarada. Outras vezes significava exatamente o que Joana menos gostava. Gente que tentava transformar a sessão em um jogo. Ela respirou fundo, revisou mentalmente suas primeiras perguntas e caminhou até a porta para receber a nova paciente. Quando abriu, o ensaio cuidadoso de estabilidade emocional vacilou por menos de um segundo. Fernanda não parecia uma mulher em busca de ajuda. Parecia alguém que já sabia aonde queria chegar. Tinha um sorriso tranquilo, mas não relaxado. Era o tipo de sorriso usado como ferramenta. O cabelo escuro, preso de forma negligente, mas intencional, olhos atentos que não pediam licença para examinar, postura elegante de quem conhece o próprio impacto. Havia ali um carisma que entrava nos espaços antes dela. Joana Siqueira? Perguntou, inclinando levemente a cabeça, num tom que mais parecia uma confirmação do que uma apresentação. Sim. Pode entrar, Fernanda. A mulher atravessou a sala como se estivesse avaliando cada detalhe: o jasmim suave, a estante de livros, o sofá cinza, a poltrona azul marinho onde Joana sempre se sentava. Mas o incômodo veio quando Fernanda deixou o olhar pousar sobre ela, sem desviar. Não era um olhar curioso nem intimidado. Era informativo, como se estivesse adicionando dados sobre Joana em seu próprio catálogo mental. Antes mesmo de sentarem, Fernanda soltou uma observação que fez a terapeuta erguer uma sobrancelha. Você é menos alta do que imaginei. Curioso. Você imaginou muito sobre mim? O suficiente para saber que você gosta de manter as rédeas nas mãos, respondeu Fernanda, caminhando até o sofá sem esperar convite. A primeira sessão mal havia começado e a paciente já deslocava o eixo da sala. Joana respirou devagar. Muito bem, pensou. Vamos ver até onde isso vai. Ela se acomodou na poltrona, cruzou as pernas, abriu o bloco de anotações. Fernanda a observava com um brilho irônico. Vamos começar, Fernanda? O que trouxe você à terapia? Uma sensação estranha de que não estou vivendo a minha vida. Estou assistindo, como se estivesse presa dentro de um roteiro. E qual seria o papel que você sente estar interpretando? O da mulher que todos acham forte demais para fraquejar, mas no fundo eu sei que não é verdade. Joana esperou a continuação, mas Fernanda não disse mais nada. Parecia testar o silêncio. A terapeuta, experiente, sustentou a pausa. Foi Fernanda que quebrou primeiro. Posso ser sincera? Disse a paciente, inclinando o corpo para frente. Eu não vim aqui por causa desses dilemas vagos. Isso é só o pacote de boas-vindas que terapeutas gostam. Joana estreitou os olhos. Então por que veio?
para entender por que você, especificamente, me causa essa sensação em mim. Essa coisa aqui. Um desconforto que não sinto com mais ninguém. Joana não demonstrou reação externa, mas suas sinapses dispararam como alarmes internos. Era incomum, muito incomum, alguém começar assim. Pessoas com traços sedutores geralmente demoravam mais para arriscar esse tipo de vulnerabilidade, ou manipulação, ou ambos. Fernanda, essa é a nossa primeira sessão. Você ainda não me conhece o suficiente para... Eu conheço bastante. A paciente a interrompeu. Assisti às suas entrevistas, seus vídeos, suas palestras. Você transmite calma, firmeza, mas eu sempre me pergunto o que acontece quando o mundo real tenta desequilibrar alguém tão treinado. Um sorrisinho. Tenho curiosidade de ver isso de perto. Joana sentiu algo entre irritação e outra coisa. Algo morno, inesperado. Muito bem, disse para si mesma. Então é esse o jogo. Aqui na sessão, disse a terapeuta, as regras não mudam. Eu conduzo. Será? Fernanda ergueu uma sobrancelha, com a malícia de alguém que já venceu partidas antes mesmo de começar. Aquilo seria longo. E perigoso. Elas prosseguiram com o diálogo, mas Fernanda parecia dobrar cada pergunta, devolvendo-a com outra mais provocante. Você sempre foi assim tão controladora? Ela questionava. Não sou controladora, sou estruturada. Estruturada demais, talvez. Você se incomoda com estrutura? Me excita, Fernanda disse sem piscar. Joana sentiu o corpo tensionar. Não que fosse a primeira paciente a demonstrar atração, mas a forma como Fernanda falava não era impulso, era estratégia. E tudo nela parecia calculado para tirar Joana do lugar seguro. Ao fim da primeira meia hora, Joana tinha mais perguntas do que respostas. Fernanda, você disse que sente algo específico comigo. Pode descrever? Sinto que você enxerga demais. Ela sorriu. Um sorriso ferido e predador ao mesmo tempo. E eu não sei se quero fugir ou continuar vindo aqui até você abrir cada uma das minhas caixas. E o que a impede de simplesmente fugir? O mesmo motivo que a impede de me afastar. Ela inclinou levemente o rosto. Curiosidade. Joana se mexeu na poltrona. Isso estava ficando perigoso demais para uma primeira sessão. Fernanda, acho importante colocar limites no nosso trabalho. Existe uma linha ética clara entre terapeuta e paciente? Fernanda completou. Eu sei, mas você realmente acredita que essa linha é impossível de borrar? O silêncio que se seguiu não era neutro. Era um silêncio com cheiro, com cor, com temperatura. Um silêncio que se estendia como se testasse resistência. Foi Joana quem retomou a postura. Vamos encerrar por aqui hoje. Nossa próxima sessão será na quinta. Fernanda levantou-se com calma, pegou a bolsa, ajustou o vestido, mas antes de ir embora parou diante dela, tão perto que Joana sentiu a respiração quente. Você não deveria ter marcado tão cedo assim, sussurrou. Isso vai me deixar querendo mais. E saiu. A porta fechou. Joana permaneceu imóvel por longos segundos. E ao fundo soou o clique das parabolísticas prontas para inserir mais uma entrada nas métricas internas do alvo. Joana se levantou, caminhou devagar até a janela, apoiou as mãos no parapeito e respirou fundo. O ar parecia diferente, mais denso. Tinha a impressão de que algo havia começado ali, algo que não dependia apenas dela. Ou talvez tivesse começado antes mesmo da sessão. Talvez no instante em que uma mulher desconhecida decidiu estudar seus padrões, suas entrevistas, sua mente, e aparecer diante dela como se já tivesse mapeado seu interior. E Joana, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma coisa que não costumava sentir com pacientes: vulnerabilidade, e uma inquietação temerosa e fascinante. Ela vai voltar. Joana tentou retomar o próprio eixo durante o restante do dia, mas a sessão com Fernanda permanecia rondando sua mente como uma música que se recusa a parar. O problema não era apenas o comportamento da paciente, manipulador, sedutor, calculado. O problema era o efeito que aquilo produzia nela.
Era como se Fernanda tivesse encontrado uma brecha que nem Joana sabia que existia, e isso a irritava. A terapeuta sempre foi excepcional em identificar padrões emocionais, mas era impossível mapear Fernanda com apenas uma sessão. A paciente transitava entre fragilidade e domínio com a mesma naturalidade de uma atriz experiente. Não parecia defensiva nem exibicionista. Era algo mais complexo, um tipo de força que beirava a insolência envolta em charme. No fim da tarde, Joana reassistiu silenciosamente a gravação da sessão, algo que fazia apenas com casos difíceis. Observou cada microexpressão, cada inclinação corporal, cada pausa estratégica. Fernanda sabia usar o silêncio. Sabia aproximar-se sem parecer invasiva. Sabia como tensionar uma frase comum até que ela ganhasse duplo sentido. E havia aquele momento, o instante em que ela se inclinou e sussurrou: "Isso vai me deixar querendo mais." Joana pausou o vídeo, respirou fundo e disse em voz baixa: "Ela está tentando me provocar." Sim, estava. Mas Joana não ia ceder. Ou pelo menos era o que pretendia acreditar. Na terça-feira, Joana saiu para correr, como fazia quase todas as manhãs. O vento fresco e o ritmo repetitivo ajudavam-na a reorganizar pensamentos. Normalmente a corrida funcionava como um reinício mental, não naquela semana. A cada curva do parque, uma lembrança da expressão de Fernanda ressurgia. Uma palavra, um sorriso enviesado, aquele olhar que mais parecia uma pergunta indecente feita com os olhos. Joana colocou música mais alta, tentando diluir os pensamentos, mas foi inútil. Quando chegou em casa, tomou um banho longo, vestiu roupas confortáveis e abriu o notebook para preparar o roteiro da próxima sessão. Ela precisava encontrar uma abordagem firme, clara e inquebrável. Estabelecer limites. Restabelecer o eixo do trabalho terapêutico. Assumir o controle de volta. Mas assim que abriu a ficha de Fernanda, sentiu uma coisa absurda. Uma espécie de entusiasmo involuntário, como se sua mente estivesse curiosa. E curiosidade em terapia era sempre perigosa quando ultrapassava o profissional. "Você está passando dos limites, Joana", murmurou para si mesma. A verdade é que Fernanda mexia com alguma parte dela que Joana sempre mantivera enterrada. Não era tesão imediato, nem desejo impulsivo. Era algo mais profundo, mais cerebral. Uma atração que nascia do confronto, da inteligência, do desafio. Como se Fernanda dissesse, sem palavras: "Eu não tenho medo de você." E Joana, embora jamais admitisse em voz alta, gostava de ser desafiada. Na quarta-feira, durante o atendimento de outros pacientes, Joana se surpreendeu mais uma vez. Era como se todas as sessões anteriores estivessem normais demais, sem graça, estreitamente previsíveis. As pessoas falavam e ela anotava, respondia, ajudava, como sempre. Mas em algum ponto ela percebeu que sua mente procurava automaticamente uma variável diferente. Procurava Fernanda. E isso era inaceitável. Quando o expediente acabou, Joana apagou as luzes da sala e ficou alguns minutos sentada na poltrona azul marinho, a mesma onde costumava se sentir intocável. Mas naquela noite, a sala parecia pequena demais para conter seus pensamentos. Pegou o celular, hesitou alguns segundos e, num impulso que ela se recusaria a chamar de curiosidade, abriu o Instagram. Digitou @Fernanda Souza. Havia muitas Fernandas, muitas Souzas, mas uma especificamente chamou sua atenção. Perfil sem foto, apenas iniciais e 3 publicações, todas em preto e branco, todas com legendas enigmáticas. Às vezes, a gente reconhece alguém que ainda não conhece. O que ameaça também fascina. Há pessoas que chegam para testar a nossa própria história. Joana suspirou. Era óbvio demais para ser coincidência, óbvio demais para ser casual, mas ela não curtiu, não seguiu. Apenas fechou o aplicativo e jogou o celular no sofá.
Podia apostar que Fernanda tinha absoluta consciência de que Joana iria procurar. Ela estava conduzindo o jogo. E Joana sentia isso mais do que gostaria. Quinta-feira chegou com o peso de uma espera longa demais. Joana colocou o blazer preto, o que sempre usava quando queria transmitir autoridade, prendeu o cabelo em um coque impecável e ajeitou o colar fino de prata. A sessão seria às 9 da manhã. Às 8h59, ela estava de pé, respirando fundo, exatamente diante da porta. Às 9 em ponto, 3 batidas leves. Joana abriu. Fernanda entrou. E tudo parou por meio segundo. A paciente vestia uma blusa de alfaiataria, branca, levemente aberta no colo e calça preta justa. Simples, elegante, provocante no ponto em que não podia ser apontado como inadequado. Perfume suave, olhar felino, sorriso desacelerado. "Bom dia, Joana", disse ela com um tom de voz que era quente demais para um cumprimento matinal. "Bom dia, Fernanda. Vamos começar." A paciente se sentou no sofá com a naturalidade de quem entra na própria casa. Joana manteve a postura ereta. "Antes de avançarmos", começou a terapeuta numa voz firme, "eu preciso esclarecer algumas coisas sobre limites éticos. Na última sessão, você insinuou situações que podem atrapalhar o processo terapêutico. Não podemos cruzar linhas, e não posso permitir que você inverta papéis ou tente assumir o controle da sessão." Fernanda ouviu tudo com um sorriso que beirava o deboche. Quando Joana terminou, ela apenas respirou fundo e disse: "Você preparou esse discurso a semana inteira?" Joana estreitou o olhar. "Não, ele apenas reflete minha postura profissional." "Engraçado." Fernanda inclinou a cabeça. "Parece mais que você está tentando convencer você mesma." Joana sentiu um arrepio subir pela espinha, o tipo de arrepio que não vinha de irritação, mas de reconhecimento, porque Fernanda tinha razão. Alguma parte dela, muito pequena e muito incômoda, estava mesmo tentando se convencer. "Fernanda, isso não é um jogo." "Para mim não é." Ela se deitou levemente no sofá, cruzando uma perna sobre a outra com elegância provocante. "Para você, talvez seja." "Explique." "Você finge que não sente o impacto da minha presença." Ela levantou o olhar lentamente. "Mas eu vejo quando seus ombros ficam rígidos, quando você controla a respiração, quando seus dedos tocam a caneta 2 vezes, como se fosse um comando." Um sorrisinho. "Você se entrega em gestos pequenos, Joana." A terapeuta quase perdeu o ar. Quase. Mas recuperou-se. "Você está fazendo suposições." "Estou constatando." Fernanda ergueu uma sobrancelha. "Você só não gosta de ser analisada." E aquilo foi a coisa mais perigosa que Fernanda dissera até agora. Porque era verdade. Joana sempre detestou estar no papel oposto. Sempre evitou relações onde fosse emocionalmente decifrada. E Fernanda decifrava. "Vamos voltar ao foco", Joana disse, retomando o bloco. "Você mencionou que sente estagnação na vida. Quero entender os padrões desse sentimento." "Você não quer entender meus padrões, Joana." Fernanda abaixou a voz, deixando-a quase um sussurro áspero. "Você quer entender por que eu mexo com você." Joana respirou, e dessa vez respirou rápido. "Isso é projeção sua, Fernanda." "Não é." A paciente sorriu devagar. "Você sabe." O clima ficou tão carregado que parecia haver eletricidade no ar, uma tensão viva, respirável, quase audível. "Fernanda, se você continuar nesse tipo de abordagem, não poderei te acompanhar terapeuticamente." "Então me encaminhe para outra terapeuta." A resposta veio sem hesitação. "Mas me diga olhando nos meus olhos que você quer que eu vá embora." O mundo parou. As paredes da sala desapareceram por alguns segundos. Joana sentiu a pulsação acelerar.
não porque Fernanda estava desafiando, mas porque a pergunta era verdadeira, e ela não queria que Fernanda fosse embora. Ao perceber isso, sentiu a respiração falhar, um deslize mínimo, mas real. Fernanda viu. É claro que viu. Exato, ela sussurrou. É isso que eu queria confirmar. Joana apertou o bloco de anotações com força. Fernanda, pare. Mas a paciente se levantou devagar, deu 2 passos na direção da poltrona de Joana e parou tão perto que as energias das duas pareciam se tocar. Eu não vou cruzar a linha, disse Fernanda com voz baixa. A menos que você peça. Um sorriso discreto, devastador. E você não vai pedir. Ainda. Joana ficou imóvel. Por fora parecia uma estátua. Por dentro estava incendiando. Fernanda recuou um passo. Arrumou a blusa, pegou a bolsa e disse: Por hoje é suficiente. A sessão ainda não terminou, disse Joana rouca sem querer. Terminou sim. Fernanda piscou. Você é esperta. Sabe que se continuarmos agora não vai conseguir manter o foco. E então saiu. De novo. Do mesmo jeito perigoso. Deixando Joana inteira desequilibrada. A terapeuta permaneceu sentada por vários minutos, com a mão pousada sobre o joelho, o corpo tenso e o coração acelerado. Sentia-se dividida entre 3 forças opostas: ética, desejo e curiosidade. Ela fechou os olhos, respirou fundo e finalmente admitiu para si mesma: ela está me desmontando. Mas havia outra coisa também. Algo que Joana não queria nomear ainda. Algo que soava menos como ameaça e mais como promessa. E assim, terminava não apenas a sessão, mas todo o eixo emocional de Joana. Ela sabia, com uma clareza assustadora, que aquele encontro não seria o último, nem o mais intenso. Fernanda tinha aberto apenas a primeira porta. E Joana já estava entrando. Joana acordou na sexta-feira com uma sensação estranha, uma espécie de inquietação que não combinava com as manhãs normalmente metódicas. Pela primeira vez em meses, ela não conseguiu realizar seu ritual de acordar. Água gelada no rosto, meditação curta de 5 minutos, chá de hibisco, sem que a imagem de Fernanda atravessasse cada etapa como uma sombra elegante e inconveniente. Ela tentou afastar, tentou racionalizar, fez todo aquele discurso interno, típico de quem domina técnicas de autocontrole. Nada funcionou. A verdade era inegável. Fernanda havia rompido uma linha invisível dentro dela. Uma fenda microscópica, mas profunda. E Joana sabia, com a exatidão de uma profissional experiente, que não poderia simplesmente fingir que aquela linha ainda estava intacta. Ao longo da manhã, enquanto atendia a outros pacientes, ela se percebeu em um estado quase mecânico. O corpo ali, a voz funcionando, as análises precisas, mas a mente em outro plano. Era como se cada relato, cada angústia, cada drama alheio parecesse desbotado diante da presença intensa que pairava em sua memória. Fernanda tinha essa capacidade, transformar tudo ao redor em ruído. Na hora do almoço, Joana nem conseguiu comer direito. Empurrou a salada com o garfo, distraída, observando o reflexo da própria expressão na tela escura do celular. Ela não se parecia com a terapeuta imbatível que costumava ser. Parecia tocada. E Joana detestava admitir que alguém conseguia tocá-la tão rápido. Suspirou fundo. A sala estava silenciosa demais. O relógio marcava 14h17 quando decidiu abrir seu notebook e rever algumas anotações clínicas. Mas como um ato reflexo, acabou abrindo outro arquivo, o da sessão de quinta-feira. Reassistiu ao início só para relembrar pontos importantes. Mas não durou muito.
Assim que ouviu a voz de Fernanda, aquela voz quente, irônica, calculada, Joana fechou o notebook com força. Chega, murmurou. Aquilo era obsessivo, antiprofissional, arriscado e, de algum modo, absurdo, tentador. Às 16 horas, ela decidiu caminhar até uma cafeteria a 2 quadras para esfriar a mente. A rua estava movimentada, típica tarde de fim de semana antecipado. Pessoas com pressa, adolescentes saindo da escola, casais discutindo banalidades, cachorros arrastando donos distraídos. Era exatamente desse caos mundano que Joana precisava. Sentou-se na mesa do canto, pediu um chá de hortelã e abriu um livro que fingia ler. O texto não entrava. As letras se embaralhavam, a mente escapava. E quando percebeu que estava na 5ª página sem processar absolutamente nada, fechou o livro com irritação leve. Foi então que ouviu. Difícil se concentrar, né? A voz. Aquela voz. Joana congelou por um segundo, depois ergueu devagar o olhar. Fernanda estava diante dela, sem aviso, sem justificativa, sem permissão. Vestia jeans escuro, camisa social dobrada até os cotovelos e um casaco leve. Parecia confortável demais naquele ambiente, e desconfortável demais dentro do equilíbrio emocional de Joana. "Podemos conversar?" perguntou Fernanda, já puxando a cadeira sem esperar resposta. Joana pigarreou. "Isso não é apropriado. Estamos fora do consultório." "Ótimo." Fernanda cruzou as pernas. "Assim você pode parar de fingir que não tem nada acontecendo." A terapeuta respirou fundo. Tentou manter a frieza. "Fernanda, você não pode se aproximar de mim fora da terapia. Isso viola protocolos, ética, limites." Fernanda completou, com um meio sorriso. "Eu sei de tudo isso, Joana. Mas você também sabe que aquela sala ficou pequena pra gente." Joana engoliu seco. "Eu não vim até você", continuou a paciente, inclinando-se para frente. "Só por coincidência eu estava passando aqui, juro. Mas tiver assim..." Ela a encarou como se analisasse por dentro. Perdida no próprio mundo, foi irresistível. A terapeuta endireitou a postura. "Eu não tô perdida." "Não?" Fernanda arqueou uma sobrancelha. "Está aqui você, com o livro fechado, sem olhar para as pessoas, respirando pelo peito em vez de pelo diafragma. Você está inquieta, e sei exatamente o motivo." Joana se remexeu na cadeira, desconfortável pela acuidade da observação. "Fernanda, eu preciso pedir que você vá embora." "Pois peça olhando nos meus olhos." O desafio veio certeiro, calmo, firme. O estômago de Joana se contraiu. A respiração dela falhou por um instante. E Fernanda percebeu. Claro que percebeu. Ela parecia ter sido feita sob medida para enxergar rachaduras. A terapeuta levantou o olhar, finalmente encarando diretamente a paciente. Fernanda sorriu devagar, como alguém que acabara de ganhar uma aposta silenciosa. Joana tentou formar a frase: "Eu quero que você vá embora." Mas as palavras ficaram presas. "É", murmurou Fernanda, inclinando a cabeça. "Eu imaginei que você não conseguiria." Joana mordeu o interior da bochecha, irritada consigo mesma. Isso era demais. Estava perdendo o eixo. Fernanda a desequilibrava com uma naturalidade ofensiva. "O que você quer comigo?" soltou Joana num sussurro que escapou antes que pudesse controlar. Fernanda sorriu. Mas havia algo mais suave ali. Algo menos performático, menos armado. "Quero entender por que você me desmonta. E por que eu te desmonto tanto?" A resposta caiu entre elas com um peso emocional raro. Não havia humor, nem sarcasmo. Era pura honestidade. Uma honestidade que Joana não estava preparada para ouvir naquele momento. Isso não é sobre desejo, nem sobre sedução. É sobre reconhecimento. Quando eu olhei para você pela primeira vez, senti como se estivesse diante de alguém que poderia me quebrar ou me reconstruir.
Joana respirou fundo. O coração batia rápido demais. A garganta apertava. Ela nunca se sentira tão exposta diante de alguém. Não daquele jeito. E você? Perguntou Fernanda, voz baixa, firme. Joana desviou o olhar por um instante. Mas apenas por um instante. A verdade já estava fervendo dentro dela. Algo parecido, admitiu enfim. Fernanda sorriu como se aquela resposta fosse a peça exata que faltava num quebra-cabeças. Então pronto, ela disse, apoiando os cotovelos na mesa. Mas Joana não podia permitir que aquilo avançasse. Mas isso não muda o fato, disse ela, recuperando parte da rigidez habitual, de que existe uma relação terapêutica entre nós, e qualquer envolvimento emocional fora disso é proibido. Fernanda inclinou a cabeça. Então terminamos a terapia. Joana piscou, surpresa. Como? Eu disse, terminamos. Fernanda apoiou o queixo na mão. Você me encaminha para outro profissional, eu sigo minha vida e você deixa de fingir que não sente o que sente. A terapeuta sentiu o impacto da frase como uma pancada súbita. Tudo dentro dela se comprimindo ao mesmo tempo. Fernanda, isso não é simples. É mais simples do que você quer admitir. A paciente se levantou lentamente, pegou a bolsa, ajeitou o casaco. E antes que você diga qualquer coisa, ela deu um passo em direção à saída. Eu não tô pedindo nada de você. Só tô te devolvendo o que você mesma sente. Ela tocou na mesa com os dedos, deixando um gesto leve, quase um aceno silencioso. Pense nisso, Joana. Virou-se, deu 2 passos, parou e disse sem olhar para trás. Quinta-feira, às 9. Eu estarei lá. Mas quem decide o que acontece é você. E saiu. Joana ficou alguns segundos imóvel, sentindo o mundo perder o eixo ao redor dela. Seu corpo vibrava de tensão, desejo, medo e algo que ela não queria nomear. Havia riscos, muitos, éticos, emocionais, profissionais. Mas havia também uma sensação perigosa, envolvente, arrebatadora. A sensação de estar viva. E Joana sabia, com o coração batendo rápido demais, que nada estava resolvido. Porque Fernanda tinha deixado a decisão em suas mãos. E Joana não sabia qual escolha a apavorava mais. Deixar Fernanda entrar? Ou deixá-la ir? Joana voltou para casa naquele final de tarde com a mente em torvelinho. Caminhou as 4 quadras de volta quase sem perceber o trajeto. A voz de Fernanda ecoava em seus pensamentos como uma corrente contínua. Eu estarei lá. Mas quem decide o que acontece é você. A terapeuta fechou a porta atrás de si e deixou o corpo deslizar até o sofá. Ficou ali, de cabeça baixa, com o coração ainda em ritmo acelerado. Havia anos que ela não sentia aquilo. Não era simples atração, nem simples fascínio. Era uma combinação perigosa. Respeito, provocação e desejo intelectual. O tipo de desejo que não se sacia com toque, mas com presença. E Fernanda tinha presença demais. Joana respirou fundo, massageando a têmpora. Ela sabia que a paciente estava caminhando perigosamente perto de áreas que ela sempre manteve impenetráveis. E o pior, Joana estava deixando. Tentou criar argumentos racionais, listou riscos, enumerou limites. Tentou aplicar sobre si mesma as técnicas que ensinava aos pacientes, mas nada funcionava. Fernanda era uma variável que não cabia em protocolos. Quando finalmente se levantou, Joana foi até o quarto, tirou o blazer, soltou o cabelo e ficou diante do espelho. Observou o próprio reflexo como se fosse uma estranha. Ela nunca havia permitido que alguém mexesse assim em suas camadas internas. Tudo nela, sempre fora blindado. A postura firme, o olhar calculado, a disciplina emocional. Até Fernanda.
Aquela mulher tinha atravessado suas defesas com a facilidade de quem já conhecia o mapa. E Joana não sabia se isso vinha de intuição, de inteligência emocional, de ousadia ou de algo mais profundo. Algo que só acontecia quando dois mundos se reconheciam antes do toque. Você me desmonta. A frase de Fernanda ecoou. E Joana odiou o quanto aquilo fazia sentido. A noite chegou silenciosa. Joana fez uma sopa leve, deixou a tigela pela metade e caminhou até a varanda do apartamento. Observou as luzes da cidade lá embaixo. Não conseguia focar em nada além da conversa na cafeteria. Fernanda tinha se oferecido para sair da terapia. E o que aquilo significava? Liberdade? Perigo? Abertura? Abismo? Joana estava acostumada a ser o ponto firme da vida dos outros, não o ponto de ruptura. E ali estava ela, à beira de uma decisão que poderia alterar radicalmente a própria vida. O celular vibrou. Ela ignorou. Vibrou de novo. Por fim, pegou. Era uma mensagem de número desconhecido. Espero que tenha chegado bem. Joana sentiu o estômago apertar. Outra mensagem antes que ela respondesse. Não precisava ter dito nada hoje. Só precisava ter respirado. Joana fechou os olhos, inclinou a cabeça para trás e soltou um suspiro tenso. Fernanda. Aquilo ultrapassava limites, e ultrapassava também algo dentro dela, algo que estava implorando para responder, mesmo sabendo que não deveria. Passaram-se 5 minutos de indecisão silenciosa. Por fim, Joana digitou. Não envie mensagens fora do horário de sessão. E apertou enviar. Queria parecer firme, queria parecer inabalável. Mas o que veio de volta desmontou tudo de novo. Então pense em mim só durante as sessões. Joana largou o celular no sofá como se queimasse. O coração disparou. As mãos suaram. Aquilo era invasivo, errado, perigoso e absolutamente magnetizante. Ela não respondeu, mas também não apagou a mensagem. Na manhã seguinte, Joana decidiu ocupar a mente. Arrumou a casa, revisou prontuários, respondeu e-mails. Tentou tudo o que poderia funcionar para evitar pensamentos indesejados, mas cada gesto levava de volta ao mesmo ponto. Fernanda. Às 11 horas, finalmente decidiu ligar para sua supervisora clínica, algo que não fazia há meses. A supervisora, doutora Helena Bittencourt, era conhecida por sua franqueza. Joana? Que surpresa! Tá tudo bem? A terapeuta hesitou alguns segundos. Eu tenho um caso complicado, disse, de forma genérica. Paciente com comportamento sedutor, invasivo e que tenta inverter papéis. Isso acontece, respondeu Helena, prática. A questão é, você está conseguindo manter limites? Joana engoliu seco. Eu estou tentando. Houve silêncio do outro lado. Joana, você nunca disse tentando na vida, Helena observou, com a precisão de quem enxerga falhas à distância. Essa paciente está ultrapassando seus limites pessoais? A terapeuta respirou profundo. Talvez. Outro silêncio. Mais pesado. Encaminhe, disse Helena firme, antes que se envolva demais. É simples. Mas não era simples, não com Fernanda. Certo, Joana respondeu, embora soubesse que aquilo não resolveria nada. A tarde passou devagar. À noite, Joana assistiu a um documentário, leu um capítulo de um livro técnico, ouviu uma playlist. Nenhuma dessas coisas funcionou como deveria. Era como se o cérebro fosse interrompido a cada 10 minutos por um pensamento invasivo. Fernanda vai aparecer amanhã, e eu não sei o que vou fazer. Quando o domingo chegou, Joana foi ao mercado, lavou roupas, fez tudo o que uma pessoa funcional faz. Tentou convencer-se de que ainda era a profissional impecável de sempre. Mas à noite, enquanto arrumava a agenda da semana, percebeu que estava marcando a quinta-feira com uma ansiedade que nenhum outro caso lhe causara. Fernanda tinha se tornado a única variável que importava.
e isso a aterrorizava. Na terça-feira, às 19 horas, Joana decidiu tomar uma decisão mais definitiva. Pegou o celular, escreveu uma mensagem longa para Fernanda, não ofensiva, mas clara, direta, ética, explicando que não seria possível continuar a terapia, que ela precisaria ser encaminhada a outra profissional, que o vínculo emocional estava comprometendo o processo. Releu 2 vezes, respirou fundo e apagou tudo. Não conseguiu enviar. Ela não sabia se era covardia, prudência ou desejo, mas não enviou. A quarta-feira foi uma tortura. Cada sessão parecia arrastar horas. Cada vez que anotava algo no bloco, lembrava da expressão de Fernanda analisando seus movimentos. À noite, Joana mal dormiu. O corpo tenso, a mente elétrica. Até que chegou a quinta-feira. Às 8h53, Joana estava sentada na poltrona azul, as mãos entrelaçadas no colo, a respiração irregular. Às 8h57, levantou-se, pegou um copo d'água, bebeu 2 goles. Às 9 horas, sentiu o coração bater tão forte que o peito doía. Às 9 horas em ponto, uma batida suave ecoou pela sala. Joana congelou. Uma parte dela queria dizer, entre. Outra parte queria fugir. Outra parte queria entender. Outra parte queria sentir. Mas antes que conseguisse reagir, a porta se abriu lentamente e Fernanda entrou. Com passos tranquilos, olhar profundo, roupa sóbria demais para esconder o magnetismo que carregava. Bom dia, Joana, disse, como se nada no mundo estivesse fora do lugar. Bom dia, Fernanda. A paciente sorriu devagar, fechou a porta atrás de si e avançou 2 passos. Decidiu o que fazer? Perguntou ela com uma calma que a arrepiava. Joana não respondeu. Ainda não tinha voz. Fernanda inclinou ligeiramente o queixo, aproximando-se mais. Ou quer que eu adivinhe? Joana finalmente olhou nos olhos dela. E naquele instante, percebeu algo que não tinha visto antes. Fernanda também estava vulnerável. Chegava mascarada de controle, de coragem, de desafio, mas por trás daquela segurança havia uma pergunta real, um medo real, um desejo real. Joana sentiu a respiração prender, porque Fernanda não queria apenas jogo, queria verdade. E isso tornava tudo ainda mais perigoso. Eu decidi que... Joana começou, mas a voz falhou. Fernanda deu mais um passo. A sala pareceu encolher. Continua, ela sussurrou. E pela primeira vez, Joana percebeu que estava prestes a cruzar uma linha que mudaria tudo. Absolutamente tudo. A porta estava fechada, mas o ar dentro do consultório parecia aberto demais, exposto demais, vivo demais. Joana sentiu o coração batendo rápido, como se cada pulsar fosse um aviso ou um convite. Fernanda estava ali, a poucos passos, com aquele olhar que misturava desafio, vulnerabilidade e alguma coisa ainda mais perigosa. Verdade. Então, Fernanda sussurrou, sem pressa, sem medo. O que você decidiu? Joana tentou falar, mas a voz morreu na garganta. Ela engoliu seco, respirou devagar e buscou dentro de si o controle que sempre tivera. Queria recuperar o eixo, mas era como tentar agarrar fumaça. Fernanda deu mais um passo, depois outro, até parar exatamente à distância em que chamadas telefônicas perdem frequência, mas vozes baixas ganham força. Joana se mexeu na poltrona, quase imperceptivelmente. Você está nervosa, Fernanda observou baixinho. Isso é novo para você? Joana finalmente conseguiu responder. Não estou nervosa, estou atenta. Ah, Joana, Fernanda sorriu. Essa é a sua palavra quando quer parecer no controle, mas eu conheci sua versão verdadeira naquele café, aquela que não consegue decidir se foge ou avança. A terapeuta sentiu o estômago contrair.
Sim, Fernanda a via. Via demais. Sente-se, por favor, disse Joana, tentando recuperar a autoridade. Só se você também sentar direito, Fernanda respondeu, apontando sutilmente o queixo para as mãos tensas da terapeuta. Você está segurando a própria perna como se fosse cair. Joana olhou para baixo. Soltou. Levantou o queixo. Respirou. Muito bem. Fernanda sorriu. Agora sim. A paciente se acomodou no sofá, cruzou as pernas devagar com elegância cinematográfica. Não seduzia. Comandava. Não provocava. Conduzia. Era o tipo de presença que moldava o espaço. Antes de qualquer coisa, disse Joana, cruzando as mãos no colo, preciso esclarecer que a linha entre nós está cada vez mais borrada, e isso é perigoso. Para quem? Fernanda perguntou genuinamente. Para terapia? Ela buscou o fôlego. Para você? Para mim? Para tudo. Fernanda a analisou por longos segundos. Depois recostou-se no sofá, sem tirar os olhos dela. Joana, eu não tenho nenhum interesse em te destruir. Sua voz ficou suave, quase íntima. Eu só quero parar de fingir. A frase entrou em Joana como uma lâmina quente. Não machucou, mas abriu espaço. Fingir o quê? Perguntou ela, mesmo sabendo a resposta. Que você não sente. Que eu não sinto? Que existe silêncio nesse espaço. Que isso é só uma sessão. Joana fechou os olhos por um instante. Fernanda, você disse que reconheceu algo em mim desde o primeiro dia. Reconheci. A paciente endireitou a postura 1 centímetro para frente. O mesmo tipo de inquietação que eu sempre senti e nunca consegui explicar. Quando eu entrei aqui, parecia que você era uma versão futura de mim. A versão que aprendeu a lidar com tudo o que eu ainda não sei. Aquilo desmontou Joana mais do que qualquer frase sedutora poderia. Porque Fernanda não estava falando de desejo, nem de charme. Estava falando de identificação. Da parte mais profunda e perigosa de qualquer vínculo real. Eu não sou uma versão futura de você, disse Joana baixinho. Não? Fernanda inclinou a cabeça. Então por que você me olha como se tivesse medo de se reconhecer? Joana sentiu o ar prender outra vez. E naquele momento entendeu algo que evitava admitir. As duas estavam enlouquecidamente conectadas muito antes de qualquer boundary ser ameaçado. Era psicológico, era emocional, era espiritual talvez. Era inevitável. Fernanda observou a mudança no semblante de Joana e suavizou o tom. Joana, me diz o que te assusta em mim. A terapeuta inspirou devagar, tentando destravar palavras que sempre usou para analisar os outros e nunca para si. O que me assusta? Ela começou, hesitante. É que você me lê rápido demais. Eu não tô acostumada a ser desmontada. Eu não quero te desmontar. Fernanda respondeu de imediato. Eu quero que você tire a armadura. É a mesma coisa, disse Joana. Não é. Fernanda se inclinou para frente. Desmontar é um ataque. Tirar a armadura é um convite. A respiração de Joana falhou. Havia algo tão profundo naquela distinção que quase doía. Você quer que eu tire a minha armadura? Por quê? Perguntou Joana. Fernanda pensou por alguns segundos. Depois respondeu com uma honestidade avassaladora. Porque eu nunca quis alguém que eu pudesse controlar. Eu quero alguém que possa me encontrar na mesma altura.
Uma onda quente percorreu a pele de Joana. Não havia vulgaridade, não havia irresponsabilidade, não havia manipulação. Havia verdade crua. Você não me controla, disse Joana, embora a frase não soasse tão firme quanto gostaria. Fernanda sorriu. Eu nunca tentei te controlar. Ela acomodou o corpo no sofá. Eu só te chamei para um lugar que você nunca esteve. Você veio porque quis. A sala inteira pareceu encolher com essa frase. Eu não tenho certeza disso. Joana murmurou. Então por que não me encaminhou para outra terapeuta? Fernanda rebateu. Por que não respondeu minha mensagem com um pare? Por que não disse não venha hoje? Joana ficou em silêncio. Joana, Fernanda continuou baixinho. Você quer que eu ir embora? A pergunta pairou entre elas como um fio pulsante. Joana abriu a boca. Fechou, olhou para suas mãos. Voltou a erguer o olhar. E tudo dentro dela queimava em uma única direção. Eu não sei, disse, finalmente. Fernanda sorriu. Mas dessa vez não foi o sorriso provocador. Foi um sorriso ferido, doce, real. Então eu fico, respondeu ela. Pelo menos hoje. Joana sentiu a tensão no peito diminuir por uma fração de segundo. Mas quando Fernanda cruzou novamente as pernas, a sensação voltou, mais forte, mais viva, mais perigosa. O que você está sentindo agora? Fernanda perguntou, com voz macia. Joana hesitou. Confusão. Mentira. Fernanda levantou uma sobrancelha. Confusão você sente quando não sabe para onde ir. Você sabe. Você só está em negação. Joana desviou o olhar, mas Fernanda insistiu. Olha para mim. A terapeuta obedeceu. Simples assim. E isso a assustou ainda mais. O que você sente? Fernanda repetiu, agora num tom quase sussurrado. Joana respirou fundo. Segurou firme o braço da poltrona e finalmente deixou escapar a verdade que estava presa há dias. Eu sinto que você me tira do meu eixo. Fernanda sorriu devagar, como se aquela fosse a resposta que esperava desde o primeiro instante. E por que isso te apavora tanto? Joana fechou os olhos buscando coragem. Porque... Abriu-os de novo, fitando a paciente profundamente. Porque faz muito tempo que ninguém consegue isso. Fernanda absorveu a frase como quem escuta uma confissão proibida. Depois, se levantou do sofá, devagar, sem pressa, sem alarde, e foi até a metade da distância entre elas. Então deixa eu te fazer outra pergunta, disse ela, agora com a voz baixa, quente, envolvente. Você quer recuperar o seu eixo ou quer descobrir o que existe fora dele? Joana sentiu o coração desabar, porque a pergunta não era só provocação, era uma escolha, era uma porta que, se atravessada, não teria volta. E ela estava perigosamente perto de atravessá-la. Fernanda deu mais um passo, e outro, até parar a menos de 1 metro. Decide, Joana, ela sussurrou. Eu tô aqui. Joana respirou fundo e sentiu que naquele momento o mundo inteiro estava em suspenso. Joana sentia o tempo alongar-se entre uma respiração e outra. Não havia mais barulho de rua, não havia som de relógio, não havia nada além daquele espaço carregado de algo que ela não estava acostumada a lidar. Escolha. Fernanda esperava. Não pressionava, não implorava, só aguardava. Eu não posso...
Joana começou, a voz rouca, quase um sopro. Eu não posso simplesmente desligar tudo que eu sou como profissional por causa de uma coisa que eu nem sei nomear. Fernanda inclinou o rosto com aquela delicadeza que misturava curiosidade e respeito. Você sabe nomear, disse baixinho. Só tá com medo de dizer em voz alta. Joana sorriu, mas era um sorriso cansado, frágil, incomum nela. Você é irritantemente perspicaz. Eu sei, Fernanda deu um sorrisinho. É uma das minhas poucas qualidades. A outra é saber reconhecer quando eu tô ferrada. Joana deixou escapar uma risada curta, inesperada. Aquele riso que não era planejado, não era controlado, simplesmente saiu. E Fernanda, ao ver isso, suavizou ainda mais a expressão. Viu? Comentou. Você ainda consegue rir, não tá totalmente perdida. Não troca isso por diagnóstico, por favor. Joana respondeu, balançando a cabeça. Fica tranquila. Fernanda devolveu. Não vou cobrar consulta. O humor leve atravessou o ar denso como uma fresta de luz. Mas a tensão continuava lá, viva, vibrando, latente. Joana respirou mais uma vez, profundamente. Depois ajeitou o corpo na poltrona como se estivesse finalmente assumindo um lugar interno. Fernanda, começou devagar. Eu preciso ser brutalmente honesta com você. Finalmente! Fernanda sorriu. Eu adoro quando as pessoas param de enrolar. Eu não confio em mim com você. Joana disse. E as palavras caíram como pedras. E mesmo assim não foram ofensivas. Foram verdadeiras. Fernanda pareceu absorver a frase com cuidado, como se cada sílaba tivesse peso próprio. Você confia em mim? Perguntou, num tom sereno. Joana pensou por alguns segundos longos demais. Eu confio no que você sente, respondeu. Mas não confio nas formas que você usa para lidar com isso. Um pequeno sorriso apareceu no canto da boca de Fernanda. Isso é um elogio torto ou uma bronca sofisticada? Os dois. Joana pela primeira vez com um brilho irônico. Justo. Fernanda assentiu. A terapeuta respirou fundo. Eu não posso continuar fingindo que nossa relação é apenas terapêutica. Você ultrapassou camadas que nenhum paciente ultrapassou. Não dá mais para fingir que isso aqui é neutro. Eu nunca pedi neutralidade. Fernanda rebateu calmamente. Eu só pedi verdade. Verdade machuca, Joana avisou. Mentira também, Fernanda respondeu. A diferença é que a verdade dói para curar. A mentira dói para manter. O silêncio que se seguiu não era mais ameaçador. Era pesado, sim, mas necessário. Joana passou a mão pelo rosto como se estivesse tirando um véu invisível. Eu quero te encaminhar para outra terapeuta, disse enfim. Fernanda não se chocou, não se melindrou, não fez cena. Eu imaginei, murmurou. Quando alguém, como você diz, preciso ser honesta, normalmente vem eu não posso continuar. Não é por falta de interesse, Joana rebateu, num impulso que escapou antes de ser filtrado. Fernanda ergueu os olhos, surpresa. E algo ali mudou de lugar. Repete, pediu baixinho. Joana percebeu o que tinha dito. Sentiu o rosto aquecer, coisa que raramente acontecia. Não é... respirou, recomeçando. Não é porque eu não quero estar perto de você. É justamente o contrário. E isso torna tudo ainda mais irresponsável. Fernanda fechou os olhos por um segundo, como se precisasse se segurar para não avançar. Então, ela sussurrou, você me quer perto? Não responde por mim. Joana tentou disfarçar, mas a reação já tinha sido vista, anotada e gravada.
Fernanda aproximou-se mais um passo. Estava agora tão próxima que bastaria um movimento mínimo para que alguma parte de seus corpos se tocasse. Joana. Sua voz saiu quase fanhosa de tão baixa. Eu também não confio em mim com você. Você não confia? Não. Fernanda riu sem humor. Eu tinha certeza de que controlaria tudo isso, que conseguiria brincar de provocar, testar seus limites, ver até onde você ia sem me envolver demais. Fez uma pausa curta. Mas você passou direto por todos os meus jogos. Entrou aí dentro. Ela apontou vagamente para o próprio peito. E agora eu não sei sair. Havia um brilho úmido nos olhos dela. Nada dramático, nada exagerado, mas real. Você não sabe? Ou não quer? Joana perguntou. Eu não quero. Fernanda admitiu sem rodeios. Joana sentiu um nó se desfazer e outro se formar no mesmo instante. Era isso. Ali, sem enfeite, sem técnicas, sem personagens, duas mulheres inteligentes, treinadas para não se render, rendidas uma à outra. Se eu te encaminhar, Joana começou, com cuidado. Você vai? Vou. Fernanda respondeu. Porque eu respeito você e respeito sua carreira. Um breve sorriso dolorido. Mas isso não vai fazer eu deixar de sentir. Joana percebeu com um aperto no peito que aquilo era verdade. Encerrar a terapia não apagaria a conexão. Apenas mudaria o cenário. Eu não sei lidar com isso, confessou. Com essa intensidade. Eu sei, Fernanda disse, num tom quase doce. Eu também não sei. Um resquício de humor voltou. A gente podia fazer um pacto de incompetência. Tipo, nenhuma das duas sabe o que está fazendo, mas pelo menos estamos assumindo. Joana riu apesar de tudo. Você consegue fazer piada até no meio de um quase desastre. É um talento, Fernanda deu os ombros. Ajuda a não surtar completamente. Por alguns instantes, as duas ficaram em silêncio, apenas respirando o mesmo ar. Depois, Joana endireitou a postura. Eu vou te indicar duas profissionais excelentes, disse num tom mais clínico, mas ainda afetado. Mulheres preparadas, com visão ampla, sensíveis, firmes. Elas são tão bonitas quanto você? Joana suspirou. Não é critério técnico. Para mim é, Fernanda devolveu. Eu não quero terapia, quero você. A frase atravessou Joana como um raio, calmo, sem explosão, sem drama, apenas verdade. Você quer uma coisa que eu não posso te dar agora. Joana olhou diretamente nos olhos dela. Então me diz quando pode, Fernanda pediu, com franqueza desarmada. Eu não posso prometer nada. Não te pedi promessa, Fernanda corrigiu. Te pedi possibilidade. A diferença entre as duas palavras ficou suspensa no ar. Promessa prende. Possibilidade abre. Joana percebeu isso com clareza. Você consegue ficar um tempo sem me procurar depois de encerrar a terapia? Depende. Fernanda cruzou os braços. Que tipo de tempo? Alguns meses, alguns. Talvez 3. O suficiente para você elaborar o que sente com outra profissional, organizar sua vida, entender se isso é algo sólido ou se é só projeção sobre mim. Fernanda fechou os olhos por um segundo, como se precisasse se segurar para não avançar. 3 meses? Repetiu. Sem mensagem, sem café, sem esbarrar sem querer, sem observar você de longe, sem nada. Joana confirmou, com firmeza triste. E depois de 3 meses? Joana respirou fundo. Ali estava a fronteira. Depois de 3 meses, se você ainda sentir a mesma coisa, e eu também, fez uma pausa. A gente conversa, como duas mulheres adultas, fora de qualquer vínculo terapêutico. Fernanda a encarou como se estivesse memorizando cada palavra. Sem jaleco emocional, disse ela com um sorriso pequeno. Sem jaleco emocional, Joana repetiu. A sala ficou estranhamente suave por alguns instantes.
Não porque a tensão sumira, mas porque o caos tinha ganhado forma. Fernanda se aproximou um pouco mais, mas parou antes de encostar. Você tem noção, murmurou, de que acabou de me dar o maior motivo do mundo para fazer terapia direito com outra pessoa? Joana ergueu uma sobrancelha. Isso é bom ou ruim? É excelente, Fernanda respondeu. Significa que pela primeira vez eu não vou usar a terapia para fugir da vida. Vou usar para me preparar para ela. Joana sentiu o peito aquecer com aquele reconhecimento. Você acha que isso tudo aqui, Fernanda gesticulou entre elas, é só desejo? Joana pensou. Lembrou dos silêncios, das ironias, das frases curtas, das leituras profundas, das vulnerabilidades escondidas. Não, respondeu, segura. Desejo é só a superfície. Fernanda sorriu com os olhos cheios de algo que misturava carinho e pavor. Então, Joana, disse num sussurro delicado, obrigada por não ser só superfície. Ela deu um passo para trás, finalmente. A distância física aumentou. A intenção interna, não. Quando termina oficialmente a nossa última sessão? Perguntou. Hoje, Joana respondeu, com um aperto no peito. Agora. Então vamos terminar direito. Fernanda endireitou o corpo. Você como terapeuta, eu como paciente. Pelo menos por uns próximos minutos. Joana estranhou, mas assentiu. Tudo bem, disse. O que você leva daqui? Fernanda pensou com seriedade. Depois respondeu. Levo a certeza de que eu não sou louca por sentir o que sinto. Começou. Levo a coragem de assumir que eu quero algo grande, complexo, profundo. E levo um convite. Que convite? Joana perguntou. O de viver uma coisa que me assusta e me atrai na mesma proporção. Fernanda respirou fundo. Você. Joana sentiu as mãos tremerem de leve. E o que você deixa aqui? Ela perguntou, mantendo o protocolo. Fernanda sorriu com os olhos brilhando. Eu deixo o controle, murmurou. Pelo menos uma parte. A parte que me fazia usar sarcasmo para fugir. A parte que fazia tudo virar jogo. Joana engoliu seco. A voz saiu quase falha. E o que você espera encontrar em 3 meses? Fernanda não hesitou. Você, disse. Em qualquer versão que estiver disponível. As palavras eram simples, o significado imenso. O relógio na parede avisou o fim da sessão. Elas se olharam por mais alguns segundos, longos, intensos, silenciosos. Até que Joana se levantou, sem saber ao certo onde colocava as mãos. Fernanda caminhou até a porta. Abriu. Mas antes de cruzar o vão, voltou o rosto pela última vez. 3 meses, Joana. Repetiu num tom entre aviso e promessa. Eu vou fazer a minha parte. Ela saiu. A porta fechou e o consultório pareceu respirar junto com Joana, que pela primeira vez em muitos anos sentiu algo que não sabia diagnosticar, nem controlar, nem encaixar em qualquer manual. Sentiu falta. De alguém que ainda não tinha ido de verdade. Porque embora Fernanda tivesse saído fisicamente, uma parte dela permanecera ali, espalhada pelos móveis, pelo ar, pelas lembranças, pelos silêncios. Joana sentou-se de novo na poltrona azul. Olhou para o teto, fechou os olhos e deixou que a frase final de Fernanda ecoasse como uma espécie de fio invisível, estendido entre 2 mundos. Eu vou fazer a minha parte. Joana respirou fundo, porque dessa vez sabia que também teria que fazer a dela também. E pela primeira vez, isso a assustava menos do que a ideia de não fazer nada. 3 meses, 90 dias, 12 semanas.
um período que parecia simultaneamente curto e indeterminável. Joana não sabia exatamente como definir o próprio estado ao longo daquele tempo. Havia momentos em que ela se sentia orgulhosa de si mesma, disciplinada, ética, firme. Em outros, mal conseguia terminar um parágrafo de um artigo sem que a lembrança de Fernanda surgisse como uma interrupção obstinada. As primeiras 2 semanas foram as piores. A abstinência emocional era física. O corpo reagia antes da mente. Mãos inquietas, respiração curta, olhar perdido. Era como se alguma parte dela tivesse se acostumado demais à presença de Fernanda e agora tivesse tentando reaprender a rotina sem aquela energia oblíqua, provocadora, intensa. Por mais que tentasse ignorar, passava alguns minutos do dia pensando se Fernanda realmente estava procurando outra terapeuta, se estava se aplicando no processo, se estava sendo honesta e, pior de tudo, se estava deixando de pensar nela. Esse pensamento especificamente era o que mais incomodava. Com o tempo, no entanto, as ondas intensas foram diminuindo. Joana começou a recuperar o foco profissional, retomou projetos atrasados, fez cursos, voltou a correr no parque. Parecia normal. Parecia. Mas havia algo que não desapareceu nenhum dia. Um pequeno fio de expectativa silenciosa que se esticava entre ela e Fernanda, como um elástico preso em 2 pontos distantes, um elástico que não rompia. No final do primeiro mês, Joana recebeu um e-mail inesperado de uma colega de longa data, a psicóloga Renata Duarte. A mensagem era curta, objetiva, quase burocrática. Início da terapia com FS, avaliação inicial concluída. Caso complexo, porém responsiva. Entrará em processo terapêutico contínuo. Joana precisou se sentar por alguns segundos quando viu as iniciais. Sim, era Fernanda. Tinha mesmo ido atrás de terapia, e pior, ou melhor, estava respondendo bem ao processo. Havia algo profundamente reconfortante e profundamente desestabilizador naquela confirmação. Fernanda estava cumprindo a promessa, fazendo a parte dela. Joana sentiu um calor inesperado no peito. O segundo mês foi mais equilibrado. Joana voltou a ministrar palestras, participar de eventos e inclusive começou a escrever um artigo sobre transferência afetiva complexa e limites éticos. Era quase irônico. Em cada frase escrita, ela revisava a própria história com um distanciamento clínico que às vezes a fazia sorrir, outras vezes suspirar. E então, no início do 3º mês, aconteceu. Durante uma tarde nublada, quando voltava do supermercado carregando sacolas, Joana viu uma mulher parada na esquina. Cabelos escuros presos, postura ereta, casaco cinza, olhar perdido nos próprios pensamentos. Por um segundo, seu coração deu um salto quase infantil. Mas não era Fernanda. Era apenas alguém parecida e a confusão momentânea a envergonhou. Eu preciso me recompor, isso está ridículo, pensou, irritada consigo mesma. Mas quando entrou no elevador, percebeu algo que custou a admitir. Ela estava com saudade. Verdadeira. Profunda. Saudade do olhar penetrante, das perguntas incômodas, dos silêncios densos, do humor afiado, da sensação de estar viva. Faltavam poucas semanas, e a espera parecia ainda mais longa. Então, finalmente, o prazo acabou. Joana acordou no 91º dia com o coração batendo tão rápido que parecia anunciar algo. Tentou fingir normalidade. Preparou café, abriu as janelas, arrumou o sofá, respondeu e-mails. Mas tudo era apenas cenário. O centro gravitacional da vida dela estava naquele dia, naquela possibilidade. Ela não enviaria a mensagem, não tomaria a iniciativa, essa escolha já fora feita e acordada entre as duas. Mas Fernanda poderia bater na porta? Ou não? E essa incerteza, essa pequena tortura deliciosa deixava Joana inquieta de um jeito que ela jamais admitiria para ninguém. Às 4 horas, ela estava revisando um texto que não fazia sentido.
Às 16 horas, reorganizava livros sem motivo real. Às 18 horas, já havia tomado chá demais para alguém que precisa dormir. Quando o relógio marcou 20 horas e 14 minutos, um toque suave à porta fez o corpo de Joana congelar. Por um segundo, pensou que fosse imaginação, um desejo auditivo, uma coincidência. Mas veio de novo. 3 batidas, leves, exatamente como da primeira vez no consultório. Joana sentiu um arrepio percorrer a espinha. Respirou fundo e abriu. Fernanda estava ali. De verdade. De carne, osso, coração e todos os enigmas que trazia nos olhos. Mas alguma coisa tinha mudado. Continuava linda, mas menos teatral. Continuava intensa, mas de um jeito mais quieto. Continuava provocante, mas sem armas. Parecia real, inteira, sem jogo. Joana demorou um segundo para respirar de novo. Fernanda sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, vulnerável. Algo que Joana não tinha visto nela. Oi, disse Fernanda, baixinho. Joana apoiou a mão na porta como se precisasse se estabilizar. Oi, respondeu. As duas ficaram ali paradas, estudando-se como se precisassem reaprender uma outra. Eu cumpri o combinado, disse Fernanda, num tom quase orgulhoso. 3 meses, nenhuma mensagem, nenhuma fuga e... Deu um pequeno sorriso. Muita terapia. Eu sei, Joana respondeu. Renata me disse que você estava indo bem. Fernanda riu de leve. Claro que ela te disse. Fez uma pausa. E você? Como está? Joana hesitou. A pergunta era simples, mas carregava camadas demais. Pensou em responder com frieza profissional, depois pensou em responder com humor, depois pensou em mentir. Mas acabou escolhendo algo novo. A verdade. Senti sua falta, disse, sem rodeios. O rosto de Fernanda quase desarmou por completo. Joana! Ela deu um passo para frente, mas parou antes de invadir espaço demais. Eu passei por muita coisa nesses 3 meses. Entendi meus padrões, entendi minhas fugas, entendi minhas bagunças e, principalmente, entendi o que lá atrás eu estava projetando em você. Joana ouviu atentamente. Era terapeuta demais para não captar a importância daquela fala. E o que você estava projetando? Perguntou, delicada. Fernanda respirou fundo. Uma mulher que eu queria ser, confessou. Forte, controlada, impecável. A imagem perfeita de alguém que nunca deixaria ninguém entrar demais. Joana piscou devagar. E agora? Perguntou. Fernanda sorriu com ternura. Agora eu sei que você não é impecável. Fez uma pausa. E isso te torna ainda mais fascinante. Joana sentiu o peito aquecer. Então, você veio... por quê? Fernanda deu outro passo, dessa vez mais firme. Porque 3 meses foram suficientes para eu entender que o que sinto por você não é projeção. Seu olhar ficou mais profundo. É intenção. A frase caiu entre elas com o peso perfeito, nem dramático nem teatral, apenas verdadeira. Joana sentiu algo dentro dela finalmente alinhar-se. E o que você quer agora? Perguntou, com a voz quieta, mas firme. Fernanda aproximou-se até as respirações quase se encontrarem. Quero começar do zero. Uma pausa. Mas não um zero vazio. Outra pausa. Um zero consciente. Joana entendeu. Entendeu com o corpo inteiro. Se elas começassem qualquer coisa, teria que ser sem a sala, sem as paredes emocionais, como tinham combinado. Como 2 mulheres, adultas, encontrando-se de verdade.
E você? Fernanda sussurrou. O que quer? Joana não precisou pensar. Quero te conhecer, fora das minhas defesas. O olhar dela suavizou. E quero que você me conheça também, fora das suas. Fernanda sorriu, um sorriso novo, calmo, profundo. Então, murmurou, posso entrar? Joana abriu mais a porta, e Fernanda entrou, com passos lentos, a respiração suave, como quem sabe que está cruzando uma fronteira invisível. E quando a porta finalmente se fechou atrás delas, algo no ar mudou. Nem terapia, nem jogo, nem exibição, nem fuga. Só duas mulheres que, depois de meses inteiros se estudando por dentro, finalmente estavam no mesmo lugar, ao mesmo tempo, sem barreiras nem desculpas. Fernanda tirou o casaco. Joana passou a mão pelos cabelos, e por alguns segundos as duas ficaram paradas, sem saber como começar aquilo que esperaram tanto. Até que Fernanda deu um passo à frente. Não precisa ter pressa, disse, sussurrando. Eu não vou a lugar nenhum. Joana sorriu. Nem eu. E naquele instante, naquele pequeno e silencioso instante, começou uma história completamente nova. Não mais marcada por tensão proibida, não mais moldada por jogo psicológico, mas por algo muito mais raro. Verdade, desejo consciente, escolha mútua e um afeto profundo que não precisava de éticulos imediatos. Fernanda tocou levemente a mão de Joana. Joana entrelaçou os dedos. E foi assim, simples e imenso, que as duas iniciaram o capítulo que não tinha mais contraindicações, trilhas éticas ou linhas borradas. Só possibilidades. E pela primeira vez, Joana não teve medo delas. Vem, disse Fernanda, sussurrando. Vamos conversar. Joana assentiu. As duas caminharam para dentro da sala. E juntos, seus passos pareciam dizer a mesma coisa. Finalmente. Obrigada por ficar até aqui. Se você está amando essa história e quer ver essa conexão evoluir, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário e compartilhe o vídeo. Isso ajuda muito o Contos Sáficos a crescer e traz novas histórias como essa.